Bom, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos, nessa noite, falar sobre justamente Jesus. O tema da pregação é olhando para Cristo. Quando nós falamos em olhar para Cristo, é olhar sem distrações. Olhar sem distrações. Ou não olhar para Cristo e se perder nesse olhar, mas estar com os olhos fixos em Jesus. Meus irmãos, entre os efeitos mais danosos e perigosos na vida de um crente, de um cristão, se encontra justamente no desânimo, quando você tira os olhos de Cristo. O desânimo espiritual, ou o desânimo da vida, o cotidiano, o abatimento, o desalento, o esmorecimento. Muitos crentes andam esmorecidos, abatidos, cansados, porque tiraram os olhos de Cristo. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo, para que nós possamos continuar. Algumas coisas acontecem na vida do cristão que acabam trazendo até o abandono da fé. Isso é um perigo nos últimos dias, é o que nós chamamos da apostasia. Muitos crentes que se dizem crentes, estiveram na igreja, andaram com Cristo, mas se perderam. E é interessante que a apostasia, o escritor de Hebreus vai dizer que para esses não tem mais jeito. Não é aquela ovelha desgarrada, não. É aquele que apostatou da fé. O apóstata não tem jeito para ele, porque ele vai sair da igreja, além de sair da igreja, ainda vai falar da igreja e do dono da igreja, que é Cristo. E esse é um dos perigos. Mas nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Os nossos olhos têm que estar fixos nele, simplesmente nele. Aí sim, ele é a nossa base, ele é o nosso alicerce, ele é o nosso rochedo, e com isso nós continuaremos caminhando, seguindo, prosseguindo, dando passos e passos até a chegada, porque a vida do crente é uma corrida, é uma maratona. Nós já saímos, a largada, abre a largada, nós saímos, estamos caminhando, mas ainda falta chegar. Então o crente não pode parar, ele tem que continuar, e os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo. Nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Então esse é o tema da nossa noite, olhando para Cristo. Abramos nossas Bíblias em Hebreus 12, 3 versículos chave, para que nós possamos nos manter focados, justamente nessa caminhada, nessa jornada que nós temos que fazer, até a Jerusalém Celestial. É uma caminhada, nós temos que caminhar. Hebreus 12, do 1 ao 3. Eu vou ler os 2 versículos ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares. Hebreus 12, 3 versículos, do 1 ao 3. A palavra de Deus nos diz assim, com o tema, olhando para Cristo. Diz: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês nem se cansem nem desanimem. Amém, igreja? Curve sua cabeça novamente, vamos orar por iluminação e compreensão da parte de Deus. Te agradecemos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, por essa primeira parte, por tudo o que aconteceu aqui. E agora, ó Deus, nós te pedimos iluminação do céu, do alto. A tua palavra já é revelada e inspirada. O que nós precisamos agora é ser iluminados, ó Deus, que a tua igreja possa entender a tua palavra, ó Deus, e que os visitantes possam, ó Deus, guardar essa palavra nos seus corações, ó Deus. Nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecemos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? No capítulo 11 aqui, dessa carta aqui, o autor tinha falado dos heróis da fé, homens que viveram e morreram por fé, homens que conseguiram
passar, mesmo diante das dificuldades, homens que continuaram caminhando sem desistir, rumo à nova Jerusalém Celestial. E é para lá também que nós estamos indo. Nós estamos a caminho da cidade de fundamentos. E a gente vai perceber que esse trecho aqui que nós lemos aqui, ele está falando justamente de uma maratona. Nós estamos numa caminhada ou numa corrida até a Jerusalém. E nessa corrida, nessa caminhada, meus irmãos, haverá o quê? Obstáculos. Haverá obstáculos a vencer. Haverá orientações a seguir. E também ordens que está aqui na palavra de Deus para obedecer. Então haverá obstáculos, não tem jeito. O autor aqui ainda está falando do encorajamento. Essa é a carta do encorajamento, ou a carta da perseverança dos santos. Porque o que é que a palavra diz? Aquele que perseverar até a morte será salvo. E o que é que isso serve para nós hoje? Para que nós não venhamos justamente a retroceder. No capítulo 6, tinha alguns que não só retrocederam, mas apostataram, abandonaram o autor da vida, abandonaram o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, e além de tudo, abandonaram a igreja. No capítulo 10 vai dizer que muitos deixaram de congregar. É o primeiro perigo, quando a pessoa se afasta do meio do povo de Deus. Quando a pessoa se afasta do meio do povo de Deus, esse é um dos grandes perigos, porque a brasa tem que estar no meio do braseiro, no meio do fogo. Nós temos que estar pegando fogo uns nos outros. Então nós não podemos retroceder, voltar às velhas práticas, como nós vivíamos antes. Não, só há um caminho seguro, e esse caminho é Jesus Cristo. Esse caminho a seguir é o caminho que Jesus Cristo trilhou, o caminho da cruz. Prosseguir, perseverar até o fim. O verdadeiro crente, ele vive e morre pela fé. Nós vivemos e morreremos pela fé. Em quem? No autor e consumador da nossa fé. Essa carta mostra muitos aqui dessa igreja, aqui que essa carta foi escrita, estavam o quê? Voltando, ou estavam querendo substituir Jesus pelos sacerdotes, ou por Arão, ou pelos anjos. E o escritor escreve essa carta para dizer, ó, Jesus é superior a tudo. Jesus é superior a Moisés. Moisés foi um profeta, Jesus é o maior profeta, como ofício. Jesus era profeta também, profeta. Todas as suas profecias estão aqui. Jesus era profeta. Então Jesus é um profeta maior, muito maior, porque ele é aquele que foi mandado justamente para profetizar sobre o que ia acontecer conosco. Ele é maior do que o judaísmo, ele é maior do que o templo, porque ele disse, ó, se destruir esse templo, Jesus falando com ele, com 3 dias eu levanto de novo. O que era que isso simbolizava? A morte de Jesus. Jesus passou 3 dias no ventre da terra, mas ressuscitou poderosamente. Então nós adoramos um Deus vivo. Por isso nós não podemos tirar os olhos de Cristo. Os olhos têm que estar nele. Aquele que abandona Cristo estão perdidos, desamparados, perdidos. Não tem a quem recorrer. Não tem como recorrer a outra pessoa. Estão simplesmente abandonando o autor da vida. E nós temos que ter cuidado, ou abandonando ou não o aceitando como Senhor das nossas vidas. Então, quando ele escreve aqui, do capítulo 1 até o capítulo 10, é fazendo comparações, justamente dizendo, ó, Cristo é maior do que a religião judaica, é maior do que tudo. No capítulo 11 ele vai trazer os heróis da fé, homens, heróis por quê? Porque eles viveram e morreram por fé. E esses homens servem de exemplo, mas a maior inspiração é Cristo. Cristo é o centro do nosso ser, Cristo é o centro da nossa vida. Por isso nós não devemos desanimar, não, nem retroceder, muito menos voltar, não, mas continuar olhando para o autor da vida, olhando para o autor e o consumador da nossa fé. E aqui, nesses 3 versículos que nós lemos aqui, é justamente uma corrida, ou uma caminhada até a Jerusalém Celestial, e nós só conseguimos chegar através de Cristo. Por quê, pastor? Porque Ele é o começo e o fim, porque Ele é o alfa e o ômega, porque foi Ele que começou e é Ele que vai finalizar a boa obra na tua vida. Somente através dEle nós podemos terminar essa caminhada ou essa corrida. Na Grécia havia os Jogos Olímpicos e Paulo tira essa figura, a
figura de uma maratona. Nós estamos numa maratona, numa caminhada, numa grande caminhada. E o crente não pode parar, não pode continuar olhando para o autor, caminhando em direção a Jerusalém Celestial. É isso que nós temos que fazer. Esse texto ele é muito rico, ele está dividido aqui em 3 atos. Primeiro ato, o que devemos fazer em meio às tribulações? A vida, a tribulação do dia a dia, o que devemos fazer? O apóstolo aqui, que eu não sei se é apóstolo, mas o autor, ele vai dizer que nós devemos perseverar. Essa é a resposta, continuar, apesar das batalhas. O segundo ato é, que maneira Deus deseja que façamos isso? Fácil de resolver, olhando para Cristo, não tirando os olhos de Cristo. O terceiro ato, a conclusão, qual o propósito de Deus com as nossas vidas nessa noite? Quais medidas, qual a razão, por que nós devemos perseverar até a morte? Qual o meu alvo nessa noite? Meu alvo é que você seja alcançado através dessa palavra. É o alvo que eu pretendo atingir, que os irmãos continuem perseverantes, não olhem para trás, não desviem o seu olhar de Jesus, que fiquemos firmes diante das dificuldades. Não adianta dizer que não terá dificuldades, senão estão mentindo para você. Você não está numa igreja que é bíblica. Teremos dificuldades, teremos adversidades, teremos tribulações, mas você tem que ficar com os olhos fixados em Cristo. É para lá que nós temos que olhar. O que Deus espera de nós? Qual a convocação para nós, para essa maratona? A primeira está bem aí, no meio do verso. Olha o que ele diz. Ele diz assim, lá no finalzinho do verso, no meio do verso, ele diz assim, no verso 1, tá? Verso 1, ele vai dizer assim, ó, verso 1, Dalisson, verso 1, ele vai dizer, ó, ele diz assim, lá no meio ele diz, ó, que corramos com perseverança. Que corramos com perseverança. O que é que Deus espera de nós? Que nós continuemos essa caminhada, essa corrida. Por isso é uma comparação com a maratona. Ele quer que nós continuemos perseverantes, caminhando, sem olhar para trás. Correr, e a palavra aqui é forte no grego, ela vai dizer assim, é correr até se esgotar, um esgotamento, uma sensação de esgotamento, de agonia, mas mesmo eu agoniado, mesmo eu esgotado, eu continuarei caminhando, eu continuarei correndo, olhando para Cristo, nunca jamais desistirei. Não desistimos. O verdadeiro cristão, ele não desiste na primeira barreira que tem, não, a gente quebra as barreiras, a gente quebra os paradigmas, não desistiremos. Mesmo que estivermos cansados, sobrecarregados, a vida do cristão é perseverar, corramos, continuamos. É assim que nós temos que viver, não desanimando, não desistindo, não, mas sendo constantes, homens e mulheres constantes, apesar das adversidades, constantes. 4 caminhos para que nós possamos nos encorajarmos nessa noite, que você possa se sentir encorajado, revigorado a continuar marchando, trilhando o caminho da fé, mesmo diante das dificuldades. 4 encorajamentos nessa noite, para que nós possamos continuar a nossa corrida, para que nós possamos chegar em casa. Não chegamos ainda, estamos a caminho da casa do Pai. Primeiro é que nós estamos, logo no começo do verso 1, cercados de uma grande nuvem de testemunho. Olha o que é que ele diz, verso 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas. Então nós estamos rodeados. Quando ele diz portanto aqui, está introduzindo o que ele falou no capítulo 11. Todos aqueles homens que ele falou no capítulo 11, que esses homens servem de testemunho. Aqui não é que eles dão testemunho de nós lá, não. É o exemplo de vida daqueles homens. Homens e mulheres comuns. Homens e mulheres comuns. Mas o que foi que aconteceu com eles? Eles terminaram a sua carreira. Eles só não começaram, mas eles terminaram. Então nós estamos rodeados de homens e mulheres que tiveram lá. No capítulo 11 vai dizer que Deus deu bom testemunho desses homens e mulheres. Já pensou? O próprio testemunho de Deus. E isso não só se restringe ao Antigo Testamento, não, que o autor aqui também está se colocando. Então serve para nós hoje,
Hoje, nós temos que ter o exemplo desses homens, homens comuns, homens que falharam, homens que erraram, homens que pecaram, mas homens que continuaram, que pediram perdão, mulheres que pediram perdão e que continuaram, não desistiram da sua corrida. Eles continuaram. Então nós temos esse encorajamento dessas pessoas que viveram antes de nós, para que nós possamos continuar. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Raabe, uma prostituta, mas que se rendeu ao Senhor, Sara, grandes mulheres e homens de Deus, profetas e juízes, homens e mulheres que deram seu testemunho, que são exemplos de fé. É isso. Então o capítulo 11, quando diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, é para dizer, eles conseguiram, eles chegaram, vocês também têm que continuar, perseverar, não desanimar, não voltar atrás. Lembrando que uma nuvem de testemunho aqui, tá? Não é que eles estão lá dando testemunho de nós, não. A igreja romana pega isso aqui para enrolar o povo. É o testemunho deles, que serve do exemplo, o exemplo deles. O que é que a Bíblia diz? Há um só mediador. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a Bíblia não se contradiz. Aqui é o exemplo desses homens, homens comuns, mas que nós podemos seguir os exemplos dele, dizendo assim, vocês vão errar também, mas quando cair, levanta, porque eles chegaram, eles continuaram, eles não desistiram. Aqui é de onde a igreja romana tira para a adoração dos santos, é justamente esse texto aqui, que eles tiram para enganar o povo, é justamente isso. Mas aqui não. Jesus vai dizer lá em 1 Timóteo, há um mediador, um só mediador. Então o que é que Deus deu? Bom testemunho. Lá no capítulo 11 vai dizer que Deus deu bom testemunho desses homens. E a palavra grega aqui, testemunho, é justamente isso, mártir. Homens que viveram e foram martirizados por causa da palavra. Pessoas que tiveram bom testemunho. Então essas pessoas, elas servem de exemplo. Como também no Novo Testamento, Pedro, João, Tiago, todos os homens, Maria, exemplo de homens e mulheres de fé, que viveram e morreram por fé, segundo o caminho, para que nós possamos nos encorajar. E isso aqui é primordial para você. Primordial, é um mandamento. Olha o que é que ele diz, logo em seguida aí, ele diz assim, livremo-nos de todo o peso. Qual a carga que você está levando que não é sua, que você tem que abandonar? Qual a barreira que você tem que quebrar? Qual o peso que você tem que tirar das suas costas? Qual a roupa que você está vestindo inadequada, que você tem que colocar de lado? Qual o volume que você tem que tirar das suas costas? O que é que você tem que abandonar nessa noite? O que é que você tem que deixar para trás nessa noite? Qual peso está empatando a sua caminhada? O que é que está pesando nas suas costas, nos seus ombros, que está deixando você de caminhar, de prosseguir para o alvo, de olhar para Cristo? Qual peso extra que não é seu e você está levando por conta própria? O que é que você tem que abandonar nessa noite? Como é que um corredor vai fazer uma corrida vestido numa calça jeans? Ou então com um saco de gesso valvulado de 60 quilos nas costas? Não vai chegar. Qual o peso que você tem que abandonar? Qual o peso que você tem que abandonar nessa noite? No caso dos crentes aqui, é o peso que significa o peso espiritual. Qual peso nós estamos carregando que não são nossos no dia a dia? Quais são eles? Eu posso citar alguns aqui. Pode ser o quê? Os prazeres da vida? As vantagens do mundo que está oferecendo aí? O que é que eu devo abandonar? Ele fala aqui, livremo-nos, é um mandamento para você nessa noite, das fascinações, das falsas amizades, do ambiente do mundo, que não é o teu lugar lá. Você pode estar num lugar que não é o teu lugar. Por quê? Se você estiver no lugar, o que é que Jesus diz? Faça tudo para a glória de Deus, para que as pessoas vejam Cristo em você, para que nós possamos terminar essa maratona. Livremos-nos de todo o peso. O que é que está contribuindo para a sua caminhada nessa noite, como cristão, para essa corrida?
para essa caminhada rumo a Jerusalém Celestial? Relacionamento com pessoas que fazem o bem, ou com pessoas que lhe colocam para baixo, pessoas que te defamam, pessoas que em vez de te colocar de pé, elas te derrubam? O que é que você tem que tirar da tua vida, meu irmão, nessa noite? O que é que você tem que abandonar nessa noite, que está prejudicando a tua vida, que ele te coloca para baixo? Tem pessoas que colocam crentes para baixo, porque eles não gostam de crentes. O que é que você tem que se livrar? Livremos-nos. Nós temos que nos livrar de quê? Falsas amizades, que não presta para nada, que não está contribuindo em nada na minha vida. Eu tenho que abandonar, que fique do lado, porque eu quero agradar ao meu Senhor, eu quero agradar ao meu Salvador, não a homens, não, mas ao meu Senhor, ao meu Salvador. Amizades que são fardos em sua vida, que não contribuem para nada. Ou será determinado ambientes que vocês estão indo, pisando, que não agradam a Deus? O que é que você tem que se livrar? Qual a carga que está na tua costa, nas tuas costas, que tem que ser liberta, se livrar do peso ou do sobrepeso? Você deve abandonar nessa noite. Nessa noite, livremos-nos de todo o peso. E não só isso, agora do pior, livremos-nos de todo o peso e do quê? Pecado. É o que causa separação entre Deus e o homem. Os pesos, livre-se de todo o peso e livre-se do pecado. Ele vai dizer aqui, livre-se do pecado que tenazmente nos assedia, tenazmente nos cerca, nos assedia, nos cerca de perto, nos ataca. O maior obstáculo para a corrida de um cristão é o pecado. O pecado causa separação entre Deus e o homem. É a maior carga que você tem que abandonar nessa noite. É a maior barreira que existe entre você e Deus, é o pecado. O pecado não brinca. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. O pecado é maligno. O pecado, em sua essência, ele engana. As propostas são sedutoras. Mas ele vai dizer que ele tenazmente, aqui é como se ele grudasse em nós. É como se você entrasse numa roça para você capinar e tivesse cheia de carrapicho. Quanto mais você anda, mais ele gruda em você. Quanto mais pecado, mais ele gruda em você. É como se fosse uma foligem que você vai passando no local, pegando fogo, e aquilo gruda em você. Ele te assedia tenazmente por todos os lugares. Por isso o pecado é traiçoeiro, doce que nem mel, desce bem docinho, mas quando bate no estômago, o câncer. É isso que acontece. Promete prazeres, mas produz tormento. Promete liberdade, mas escraviza o homem, escraviza a mulher. Por isso ele disse, livremos-nos de todo o peso e do pecado. Acaba matando o homem. É impossível se agarrar ao pecado. É a mesma coisa de você estar agarrado com uma pedra e pular no mar. Vai morrer, vai afundar. A corrida cristã tem que ser uma corrida de abandono. Tem que ser uma corrida de livramento. Livremos-nos. Aqui é de qualquer coisa, meu amado irmão, que nos distrai. O que é que está distraindo a tua vida? O que é que está distraindo a tua vida? Quando você olha para Cristo, distrai. O que é que está distraindo sua vida nessa caminhada? Várias coisas podem distrair a vida do crente nessa caminhada, nessa corrida. Nos tirar da presença de Deus. E algumas coisas que a gente pode falar aqui para nós nos livrarmos nessa noite. A primeira coisa é da nossa natureza pecaminosa, a velha natureza, o velho homem. Que nós possamos nos livrar do velho homem, da velha mulher. Matar o velho homem, enterrar o velho homem, enterrar o velho eu, o velho ego, o velho egoísmo. Nós temos que enterrar, porque as nossas inclinações, as nossas paixões são coisas que nos afastam de Deus. Nós temos que nos livrar do pecado geral, que é aqueles que é manifestado em ações ou atitudes ou atos. Que nós possamos nos livrar nessa noite das tentações. Nós podemos ser tentados? Sim, mas nós não precisamos cair na tentação. A tentação do mundo, a tentação dos falsos amigos,
a tentação do próprio inimigo da nossa alma. Cuidado, muito cuidado com os prazeres oferecidos e os banquetes. Ele fala do pecado geral, mas ele também fala do pecado que nós chamamos predileto. O que é que nós temos que nos livrar? O meu pecado predileto. Qual é o meu pecado predileto? Que eu tenho que abandonar. O pecado que nós chamamos o pecado de estimação. O que é que você tem que abandonar nessa noite? E o que é que está te assediando tenazmente? Qual é o meu pecadinho de estimação? Que eu tenho que lançar fora, jogar fora. Isso funciona como um laço do passarinheiro, que traz amarras ao crente. Nós temos que nos livrar. Livremos-nos, é um mandamento, é um imperativo de Deus. O pecado dificulta e prende o homem para impedir que ele avance, que ele prossiga, e nós temos que abandonar. Como é que nós fazemos tudo isso? Como é que nós fazemos tudo isso? Do capítulo 1 ao 10 ele falou tudo isso. Eu só coloquei algumas coisas aqui. A mediação de Cristo, ele é o único mediador. O sacrifício único de Cristo na cruz do Calvário. A nossa necessidade de arrependimento constantemente. A nossa mudança de vida. Santidade, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Não deixemos de congregar como é de costume de alguns. Nós não podemos deixar de congregar. É aqui que nós cultuamos a Deus, na casa do Senhor. O culto a Deus é um culto coletivo. Adoração eu posso fazer individual, mas o culto a Deus coletivamente. É aqui que nós cultuamos a Deus. É aqui na casa de Deus onde nós aprendemos a conviver com os diferentes. É aqui na casa de Deus. Qual o caminho que nós devemos seguir? Qual o caminho que nós devemos prosseguir? É o tema dessa noite, olhando firmemente, verso 2, para Ele, para Jesus, verso 2, olha o que é que ele diz. É isso que nós devemos seguir aqui. Isso aqui é o resultado final. Versículo 2, olha o que é que ele diz, verso 2, comecinho, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Não tire os olhos de Cristo, olhe para Cristo. Essa é a chave. Diz que os batistas não falam de chave para a vitória. Aqui é a chave para a vitória. Olhando para Cristo, olhando para Cristo, não tirando os olhos de Cristo, fixando os olhos em Cristo. Está aqui a chave para a vitória. Olhando exclusivamente. Ele é o modelo máximo. É Ele, olhando para Ele. Aquele que se esvaziou da sua glória, que se fez um de nós, estava lá do trono sentado, mas desceu, não se importou com a vergonha ou a ignomia, não, muito menos com o sofrimento da cruz, pela alegria de nos salvar. Aqui está a chave. Esse é o caminho mais excelente do crente, olhando firmemente. Esse é o ponto singular da vida do crente, a seguir, olhando para Ele, fixando os olhos nele. Ele é o nosso exemplo maior. Em que sentido Jesus é minha inspiração nessa noite? Ele é o centro do meu ser, Ele é o centro da minha vida. Em que sentido Ele é o maior exemplo da minha vida? Porque Ele é o autor da minha fé. Foi Ele que começou a boa obra na minha vida, e Ele sendo o autor, Ele vai finalizar. Ele é o autor, olhando firmemente para quem? Para o autor da nossa fé. Não só o autor, mas o precursor, aquele que foi na frente preparar um lugar para mim e para você. A casa do Pai já está preparada. Ele é o precursor, foi na frente. A palavra de Deus vai dizer aqui em Hebreus que Ele abriu um novo e vivo caminho, que Ele é o novo e vivo caminho, Jesus Cristo, o único que pode nos conduzir para o céu, para a nova Jerusalém celestial, o único. Nossa fé tem que estar depositada nele, os nossos olhos têm que estar fixos nele, não tirando os olhos. Ele tem que ser o objeto da nossa fé. Não é homens, não é santos, não é medianeiras, não, mas Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É para Ele que nós olhamos. A nossa fé é depositada nele, vem dele. Você está olhando para Ele? Exclusivamente para Ele. Ele vai dizer aqui, olhando firmemente,
A palavra firmemente aqui é olhar sem se distrair. Eu coloco a minha vida, deposito a minha vida diante dele, completamente. Nada vai me distrair nessa caminhada diante de Deus. Nada, exclusivamente para ele. Porque todas as demais coisas me serão acrescentadas. Olhando para ele firmemente, sem distrações. Porque haverá exclusivamente. Não pare de olhar, olhe para ele. O foco é Jesus. Se olhar para homens, vai cair. Homens são falhos. Homens que estão aqui dentro da igreja. Pastor falho, liderança falha. Olhe para Cristo. Cristo é o nosso exemplo. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o foco da nossa fé. Nós temos que olhar para ele para que nós não venhamos nos distrair. Quando nós olhamos para Cristo, olhamos para o que ele fez, isso é um ato de fé, porque nós estamos caminhando de acordo com a vontade dele. Nós temos que olhar para ele, o autor da nossa fé, mas além dele ser o autor da nossa fé, ele é o consumador, ou o que nós chamamos do finalizador. É ele que vai terminar a boa obra, ele é o autor e o consumador. Ele começou, ele finalizará. Você vai chegar por causa de Cristo, por causa do que ele fez na cruz. Aquele que iniciou, ele vai concluir. A nossa caminhada só é completa nele e através dele. Nós temos que seguir ele em todos os momentos, em tudo. Está com dificuldade, está passando por depressão, aflição ou qualquer outra necessidade, não tire os olhos de Cristo. Não tire os olhos de Cristo. Olha o que é que ele diz aqui logo em seguida. Olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Foi isso que ele fez por você. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele estava lá no trono, reinando soberanamente, desceu e suportou completamente a cruz do Calvário por amor a você. Por isso você está hoje aqui nessa noite, não se importou com a vergonha, foi completamente envergonhado. Envergonhado, completamente envergonhado, mas depois ressuscitou vitoriosamente. É o que ele diz, sem se importar com a vergonha ou com a ignomia. Isso é vergonha. Jesus foi zombado, açoitado, cuspido, crucificado, passou por agonia, amargura, rejeição, abandono e suportou a cruz voluntariamente por você. Por isso você não pode tirar os olhos dele. Por isso você tem que olhar para ele. O castigo ele levou sobre si. O castigo de Deus, todos os nossos pecados foi lançado por ele, suportou a cruz, por obediência em primeiro lugar ao Pai. Ele foi obediente em tudo, obediente até a morte, morte de cruz. Segundo, foi por amor a você. Por isso você está hoje aqui. E o que foi que Jesus ganhou com isso? Tudo. Olha o que é que ele diz: está sentado à destra do trono de Deus. Ele foi exaltado. Os humilhados serão exaltados. Ele suportou tudo isso para ser entronizado. Ele trilhou o caminho da cruz voluntariamente, espontaneamente. Por isso Deus o coroou com a glória eterna, a glória do trono de Deus. Ele foi exaltado e está à destra de Deus. Deus confirmou tudo o que o Antigo Testamento falava sobre ele, tudo. E o interessante disso tudo é que ele vai dividir o trono dele com seus filhos. Dalisson, coloca bem aqui por favor, para a gente ler junto com a igreja, Apocalipse 3, 21 e 22, quero ler com a igreja. Isso aqui é a promessa para você nessa noite. Se já é crente, perseverança do santo, continue. Se ainda não é, entregue a tua vida a Jesus nessa noite, não perca mais tempo. Vamos ler, igreja. Ao vencedor valeu não, vamos de novo.
aquele que persevera até a morte. Volta aí, vamos lá. Ao vencedor, dar-lhe-ei comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Versículo próximo. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Ele vai dividir o trono dele com você. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome de Deus. Eu dividirei, darei o direito àquele que terminar a sua corrida. Nós temos que terminar. Estamos na metade, já saímos. Estamos a caminho da casa do Pai. Ao vencedor, aquele que terminar a carreira, darei o direito de sentar no meu trono. Essa é a promessa para aqueles que continuam em Cristo, que olham para Cristo, que não tiram os olhos de Cristo. Ao vencedor, dar-te-ei o direito de sentar no meu trono. É isso que Ele tem para você nessa noite. É essa a promessa de Deus para você nessa noite, para que você possa se apegar, se agarrar com ela e guardar ela no seu coração, sabendo que essa é a vitória final. Aquele venceu por mim e por você, a vitória em Cristo. E no verso 3 ele termina, para que a gente possa terminar a pregação. Ele diz, portanto, verso 3, Hebreus 12, 3, ele diz, portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês, não se cansem nem desanimem. Olhe para Cristo. Pastor, eu estou cansado, eu estou desanimado. Olhe para aquele que morreu por você na cruz do Calvário. Olhe para Ele, não tire os olhos dele. Pensem, portanto pense ou considerai o que Ele fez por você. Lembrem-se do que Ele fez por você. Para quê? Para não desanimar, para não ficar cansado. Ele diz aqui, na minha versão diz assim, para que não canse nem desanimem. Pensem e considerai a luta da fé. Deus não só mostra o caminho, mas Ele mostra para quem nós devemos olhar. Considerai atentamente, olhe fixamente para aquele que suportou tamanha oposição daqueles que pecaram, de todo mundo que pecou. Olhe para Ele, não tire os olhos dele. O propósito de Jesus é te salvar, não é te dar riqueza, se você tiver, amém. Mas o propósito dele é te levar para a casa do Pai. É para isso que Ele veio. E o maior exemplo a nós seguir é olhar para Ele, não desviar os olhos dele. Aquele que suportou tamanha resistência ou oposição. É isso que nós temos que fazer. Passou por dificuldades, mas venceu todas. E essa é a promessa para o seu povo. Continuação. Se nós olharmos para Cristo, não desanimaremos. Se nós continuarmos com os olhos fixos em Cristo, não cansaremos. É isso, essa é a promessa. Não cansaremos, não desanimaremos, porque nós não tiramos os olhos dele. Na hora da dificuldade, é que eu boto os olhos nele. É que meus olhos estão fixos no autor e o consumador da minha fé. Esse é o alvo de Cristo. E eu termino com algumas aplicações para que a gente possa pensar nessa noite, em tudo que foi falado aqui. Qual o alvo de Deus com tudo isso? É que você continue sua carreira perseverante, não canse nem desanime, não fique pelo meio do caminho. Deus não abandona nenhum dos seus filhos, não abandona nenhum dos seus filhos, mas Ele diz aqui qual o meio e o modo de nós agirmos. Como é que nós temos que caminhar? Para quem nós temos que olhar? Ou para quem nós estamos olhando? Quem nós temos que seguir para que nós não nos cansemos nem desanimamos? Para quem é que nós temos que olhar? Para Cristo. Deus quer que você não canse nessa corrida, nessa caminhada até a Jerusalém Celestial. É uma maratona. Haverá enfado, haverá cansaço. Mas quando você olha para Cristo, Ele tira seu cansaço, Ele te coloca de pé, mesmo diante das contrariedades da vida que estão aparecendo aí. A segunda coisa é que você continue caminhando com perseverança. Vai ser difícil? Vai. Claro que vai ser difícil.
Vai ter sofrimento? Sim. Muitas perguntas vão aparecer? Sim. Por que aconteceu isso comigo, ó Deus? Por que comigo? Eu não sei, mas no final todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as angústias, o vale da sombra, da morte que passaremos, a noite escura da alma, até as perdas que nós temos. Mas olhe para aqueles homens que, falhos, fracos, do capítulo 11, continuaram, caminharam, não desistiram, porque eles estavam olhando para Deus, na pessoa e na obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia toda apontava para Cristo, toda aponta para Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, para Jesus, para que nós possamos receber a mesma alegria que Ele recebeu, não desanimando, não cansando, não. Aquele que sofreu tamanha oposição por mim e por você, mas nunca desistiu, e nós também não desistiremos, meus irmãos. Continuaremos firmes no Senhor, com alegria no coração, com desejo de continuar forte, firme, sem olhar para trás, olhando para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Como essa passagem pode nos ajudar, para que nós não venhamos a perder o ânimo, inspirando-se nesses homens que caminharam e que tiveram dificuldades, homens e mulheres comuns como nós, estudando cada passagem da Bíblia. Tem pessoas que não abrem a Bíblia na semana. Como é que quer se fortalecer espiritualmente? Lendo as Escrituras. É isso que vai dar sustância à igreja, para que nós não venhamos olhar para trás, continuar olhando para Cristo. É através das Escrituras sagradas, constantemente, não só lendo. Quando foi a última vez que você meditou numa passagem? Ler por ler não vale nada. O que essa passagem tem a ver com você nessa noite hoje? O que é que eu tenho que mudar? Qual o peso que eu tenho que tirar? Leia o Antigo Testamento, leia a vida de Abraão, de Davi, desses homens incomuns, homens comuns, aliás, comuns, homens falhos, fracos, pecadores, mas que se arrependeram e confessaram. Leia o Novo Testamento, Atos, toda a Bíblia. Leia a história de grandes homens de Deus também. Nós temos grandes homens que impactaram: Lutero, Spurgeon, um batista que converteu praticamente a Inglaterra toda, pregando a palavra de Deus, que nos últimos dias da sua vida subia no púlpito praticamente carregado, com depressão, mas nunca abandonou Cristo, completou a sua carreira. Olhem para esses homens, mas nunca deixe de olhar para Cristo, que é o nosso maior exemplo. Nós temos que olhar para Ele, mesmo diante das dificuldades. Quando você olhar para esses homens, preste bem atenção, quando você olhar para esses homens, o que eles passaram, você vai perceber, e eu vou perceber, que nós não somos a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, não. Que o mundo não gira em torno de mim, que esses homens e mulheres sofreram muito mais, e estão sofrendo agora, morrendo, e nós às vezes reclamando, ar-condicionado, palavra verdadeira e genuína, e reclamando o que é que tu queres mais da tua vida. Olhe para os missionários que estão lá na China agora, morrendo, para que você venha se reclamar nesse momento, e você ainda querendo desistir porque você levou uma topada no seu dedão, nem arrancou a unha. Olhe para Cristo. Quarto, livre-se de todo sobrepeso. E essa tomada de decisão tem que ser radical. Corte o mal pela raiz. O que é que está te afastando de Deus? Porque você está desistindo dos seus irmãos? Qual o motivo do teu cansaço, da tua moleza espiritual? Cristo já pagou completamente a culpa do teu pecado. Lance os teus fardos sobre Ele. Venha a Cristo, olhe para a cruz do Calvário. Você às vezes está se reclamando, tendo tudo. A única maneira de se livrar da culpa
é se livrando da culpa do pecado, confessando nessa noite. Não precisa confessar para o pastor, não, é para Deus diretamente, você tem acesso a Ele. Não só confessar, mas abandonar aquilo que está lhe afastando de Deus. Você tem que abandonar o que você está se amarrando em alguns relacionamentos que não estão trazendo nada para a tua vida, nada, é só atraso. Ande com os irmãos da fé, mesmo com defeito. São homens imperfeitos, mas que na hora que tu cair, Ele vai te levantar. Em Cristo, Ele vai te dar bons conselhos e não vai te dizer o que não te agrada. Mesmo que não te agrada, Ele vai te dizer a verdade. O teu irmão verdadeiro, o teu amigo verdadeiro vai te dizer a verdade. Nós temos que pensar nisso, ter essa disposição no coração. De qual, pastor? De mudar a partir de hoje. Mudança de vida depende de você. Olhe para Cristo, não tire os olhos de Cristo. Talvez você esteja com alguém na família, eu não sei, que esteja querendo desistir. Talvez um filho, uma esposa, um parente próximo, marido, esposa ou um amigo. Pessoas desanimadas, pessoas cansadas. Muitas coisas podem fazer pessoas querer desistir de Cristo. Pastor, o que é que eu posso fazer por ela? Ore pela vida dela. Chegue perto dela. Leia a palavra para ela. Dê um abraço. Que dia foi que você abraçou seu irmão a última vez? Pegue na mão, dê um aperto de mão. Incentive o seu irmão, a sua irmã. Não perca a oportunidade de abençoar. Cuide dos nossos jovens. Não coloque cargas nele que às vezes eles não conseguem levar. A carga é minha, a carga é sua. Esse ambiente hostil assedia, tem um assédio em nossos jovens. Nós temos que ter cuidado e cuidar deles. Eles estão rodeados de ambientes hostis e nós temos que cuidar, proteger os mais velhos, orientando os mais novos, as mais velhas orientando as mais novas, e não sendo pedra de tropeço ou criticando quem nunca errou. Não, nós temos que ser bênção para as pessoas. Qual o alvo de Deus para a sua vida nessa noite? Qual o alvo de Deus? É que você complete a sua carreira com perseverança, a carreira da fé, olhando para Ele, não tirando os olhos dEle, não desvie os olhos de Jesus, senão você vai afundar, vai cair. Quer ser vitorioso? Olhe para Cristo. Aqui é a chave da vitória, a chave da vitória, a coroa para a vida eterna, é Ele que nos dá. Ele já recebeu a sua coroa, já está no trono e dividirá o seu trono conosco. O que é que nós queremos mais? Que Deus nos ajude a correr com perseverança a carreira da fé, meus irmãos. Que Deus nos ajude, que Ele possa penetrar no teu coração através do Santo Espírito. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está falando para a sua igreja. Talvez você chegou aqui cansado, sobrecarregado, desiludido, querendo desistir, querendo voltar atrás. Não, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Mesmo que você passe pelo deserto, o deserto é só uma passagem. O que nos aguarda é os mananciais da eternidade, juntamente com Cristo. Talvez você tenha chegado aqui e você não tenha nunca tomado uma decisão de reconhecê-lo como seu Salvador, como seu Senhor. Eis a noite, e Deus está falando diretamente com você, que você possa se entregar. Deus não tira a responsabilidade do homem, Ele ama incondicionalmente, a salvação é através dele e por meio dele, mas o homem tem que confessar, se arrepender e crer, dizer: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, os meus olhos estão fixos nele, eu não paro de olhar para Ele. É mais uma oportunidade que você tem de ter a garantia que você está correndo a corrida certa. Muitos às vezes estão enganados nessa caminhada diante de Deus, procurando locais errados
procurando pessoas erradas. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A igreja continua sentada, nós vamos cantar um hino, e logo em seguida eu vou orar pelas nossas vidas. Eu pensei que o Ministério de Louvor já estava aqui, mas está chegando. Aumentou um hino e logo em seguida eu oro pelas nossas vidas. Lembrando que a igreja, que logo após tem a cantina da OCC. E para você que não é crente ainda, que você possa tomar uma decisão na sua vida hoje. Não tem como ir para outro lugar. Sem Cristo não há caminho. Há buracos. Há justamente abismos. Sem Cristo é só abismo. O único caminho que te leva para a casa do Pai é Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa falar ao teu coração através dessa palavra nessa noite. Te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Quantos creem, digam: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
amém? Louvado seja o nome de Deus. Esse é o nosso Deus. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Mas se seus olhos estiverem fixos nele, somente nele, se tirar os olhos dele, ele não será tudo isso para você. Não tire os olhos dele, o autor e o consumador da sua fé. Não olhe para trás, não retroceda, não volte, avance no poder do Espírito Santo de Deus. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo, não importa do jeito que você chegou aqui. Olhe para Ele. É Ele, o farol que vai abastecer a nossa alma. É Ele que vai trazer sossego para os nossos corações. Somente Ele, através dEle, por meio dEle. Não há outro caminho, não há outra resposta, somente através dEle. É noite de rendição, a igreja rendida, uma igreja perseverante, uma igreja que avança, que progride nessa caminhada, sem desistir, sem desanimar. É aqueles que nos visitam entregando a sua vida a Jesus. Não perca mais tempo de vir, de participar, de fazer parte da família, para que você possa sentar no trono que tem prometido para você. Somente através dele. Rendição de coração. A verdadeira rendição é a entrega da alma, da sua alma, a entrega da sua vida. Porque eu posso até me emocionar, mas eu tenho que entregar, confessar com a minha boca, crer com o meu coração, confessar com a minha boca, crer com o meu coração, que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que Ele é um Deus de vivos, luz na escuridão, é a luz que dissipa as trevas. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos, curvemos nossas cabeças. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te bendizemos, te agradecemos pelo teu amor incondicional, porque o Senhor nos dá o meio, o modo de viver através da tua palavra, o caminho que é Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, que vive e está no meio da igreja, que sustenta a tua igreja com o poder da tua palavra. Nós estamos nas tuas mãos, gravados nas palmas das tuas mãos, ó Deus Todo-Poderoso. Cremos no teu agir no meio do teu povo. Não nos renderemos, não voltaremos atrás, não retrocederemos de forma alguma, nunca, jamais. Os nossos olhos estão fixos no Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que começa e aquele que finaliza, porque o Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor possa fazer morada nos corações daquele que ainda não tomou uma decisão diante de Ti. Ó Deus, que o Senhor possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, para que haja salvação para a glória do Teu nome. Tudo é para a glória do Teu nome, tudo é para a louvor e exaltação do Teu nome. Nós somos pequenos, ó Deus, que nós venhamos, ó Deus, a diminuir, que o Senhor cresça, que nós venhamos a desaparecer, mas que o Senhor cresça, que a Tua glória esteja na Tua casa, que a Tua glória esteja no meio do Teu povo, que a Tua igreja esteja cheia do Teu Santo Espírito, ó Deus. Uma igreja cheia, uma igreja avivada, uma igreja que respira e que anda olhando para o Senhor. Não desistiremos, não retrocederemos, não voltaremos atrás, porque nós temos todas as garantias em Cristo Jesus. A tua palavra diz que nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, por causa do teu amor, amor salvador, redentor, substitutivo. O Senhor nos substituiu. Louvado seja o teu nome, Senhor. Exaltado seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Nós continuaremos, ó Deus, marchando, ó Deus, e combatendo o bom combate até a tua volta, Senhor. Ou então até a volta no dia que o Senhor nos levar para a tua glória. Seremos homens e mulheres perseverantes, enraizados e olhando para o Senhor. Não desistiremos.
Que o Senhor possa continuar cuidando de nós, ó Deus, da tua igreja, dos teus filhos, da tua casa, da tua família. E aqueles, ó Deus, que tiverem o desejo de entregar a vida ao Senhor, e depois possam, ó Deus, entregar por completo. Estarei lá fora, como foi no domingo passado. O Senhor sabe todas as coisas, ó Deus. O Senhor é o Todo-Poderoso que trabalha no íntimo dos nossos corações. Que haja vida, transformação de vida nessa noite através da tua palavra, porque os nossos olhos estão fixos no Senhor. Não tiraremos, ó Deus, os olhos do Senhor. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a glória redentora, salvadora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a doce presença e as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede. Tem cantina, igreja.